Olá, boa noite. Boa noite a todos. Pedimos por gentileza que se acomodem, encontrem seus assentos. A gente já vai iniciar aqui o nosso painel. Quero dar as boas-vindas a todos à segunda edição do painel Intrabank. Eu sou Adriana Bittar, vou conduzir o evento esta noite. Estamos além do presencial, ao vivo no YouTube. É um prazer enorme estarmos reunidos hoje aqui para discutir temas tão relevantes como a demanda de crédito e as perspectivas macroeconômicas para o Brasil e quais aspectos, mais influenciam nesse contexto. O nosso evento de hoje traz dois grandes especialistas do setor econômico que enriquecerão ainda mais o nosso painel com as suas visões. Temos o privilégio de contar hoje com Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, e Gustavo Loyola, também ex-presidente do Banco Central, ambos com carreiras marcadas por grandes contribuições ao desenvolvimento econômico do país. Antes de começarmos, eu quero destacar a presença dos nossos acionistas, Valdir Piran Júnior e Maria Augusta Piran, que estão presentes aqui esta noite. Além disso, eu gostaria de apresentar os nossos diretores, que têm desempenhado um papel fundamental no crescimento da empresa. Não sei onde eles estão sentados. Reinaldo Russo, podem acenar para que a gente possa vê-los. Tiago Figueiredo, Adriana Francescon, Silvio Monteiro, o Mauro Garcia, Flávia Alozen, Ailton Soares, temos também o Mamed Zaidan e o Antônio Vidal. Eles têm sido peças-chave na construção dessa trajetória do Intrabank. Então, antes de iniciarmos o painel, quero convidar a todos a assistir a um vídeo sobre a trajetória do Intrabank. Desde a nossa fundação há 4 anos, temos um propósito claro de ser o melhor e mais importante parceiro de nossos clientes. Estamos comprometidos em proporcionar as melhores soluções para as empresas que atendemos. Nossos valores são sólidos e constantes: transparência, confiança e excelência. Esses pilares sustentam todas as nossas relações, assegurando que cada cliente possa ter o suporte necessário para atingir os seus objetivos. Acreditamos na qualidade e capacitação de nossa equipe e nas ferramentas tecnológicas que disponibilizamos para que nossos clientes possam ter a segurança de contar com nossa parceria em todos os momentos. Desenvolvemos soluções financeiras personalizadas, criadas para apoiar e viabilizar o desenvolvimento sustentável dos nossos clientes. Nosso nome é sinônimo de inovação, força e resultados, somando esforços e trabalhando lado a lado com nossos clientes, colaboradores, parceiros e com a nossa comunidade. Sabemos que o sucesso não é fruto do acaso, mas da união perfeita entre estratégia e execução. E por isso, estamos constantemente adaptando nossas soluções às necessidades de nossos clientes, explorando novos horizontes, conquistando novos mercados e pavimentando o caminho para um futuro ainda mais promissor. Intrabank, onde os desafios se tornam oportunidades. Muito bem, e agora convido ao palco dois dos nossos diretores, Reinaldo Russo e o Tiago Figueiredo, que vão compartilhar com a gente um pouco mais sobre o Intrabank, que agora, em 2024, completa 4 anos no mercado de crédito voltado para médias e grandes empresas. Sejam muito bem-vindos ao palco. Os microfones estão aqui, já estão ligados. Por favor, a palavra é de vocês. Obrigado, Adriana. Obrigado, casa cheia. Muito feliz aqui por essa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje temos clientes, futuros clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores, acionistas entre nós. É uma grande satisfação estar junto nesse evento que também marca os 4 anos de conquistas do Intrabank.
Ao longo dessa trajetória, nós nos destacamos pela nossa atuação na área de originação de crédito, sempre com foco em oferecer soluções de crédito personalizadas para cada empresa. Nossa abordagem é baseada em uma análise criteriosa de cada operação e também pela proximidade e compreensão das demandas dos clientes. Valorizamos parcerias de longo prazo e buscamos identificar oportunidades que promovam o crescimento e solidez dos negócios, das empresas com as quais trabalhamos. Desde o início das nossas operações, já operamos mais de 8 bilhões de reais. Começamos em julho de 2020 e já operamos com cerca de 270 grupos grandes e médios. O Intrabank segue firme no seu propósito de continuar crescendo e contribuindo para o desenvolvimento dos nossos parceiros e do mercado de crédito. Muito obrigado e espero que aproveitem bastante o evento. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Thiago Figueiredo, diretor de investimentos da Intrabank. Há 4 anos, quando os sócios me convidaram para continuar o sonho que eles iniciaram lá atrás, eu não imaginava que a gente ia ter uma plateia tão grande aqui hoje, né? Eu quero agradecer o voto de confiança de todos vocês aí, desde o início e até agora. A ideia é crescer um pouco mais. A gestora hoje ela está com 1,6 bilhões de reais, né? Hoje a gente já tem 10 fundos sob gestão. A gente tem hoje 70 funcionários, tem trabalhado, o capital humano que a gente tem investido, eu acho que é o principal diferencial do Intrabank. Desde o início aqui, quando o Valdir Júnior me chamou e falou, vamos fazer algo diferente. E a gente está fazendo uma diferença grande, como que o Reinaldo falou aqui, né? A gente está focado em produtos totalmente diferentes do mercado, focado em crédito. Hoje, o nosso time de TI, o nosso time de compliance, o nosso time de originação tem trazido produtos totalmente diferenciados para vocês, clientes, né? A gente, ao longo desse período, a gente investiu bastante também em formação do pessoal, né? Hoje a gente é uma empresa que tem investido na formação não só de pessoas em mesa de operação, mas também na parte de jurídico, mas também na parte de compliance, mas também até com as certificações da Anbima, né? O nosso foco realmente é mostrar para vocês estruturas diferenciadas, não só na estruturação de crédito. A gente investiu bastante também com parceiros que são relevantes no mercado, como a CERC, como a B3, como as agências de rating que já estão olhando os nossos processos, os nossos fundos. Hoje a gente tem a Liberum, a gente tem a Austin, a S&P, que já estão olhando para os nossos produtos. E a ideia é trazer isso para vocês, né? Para vocês, todo cliente que entra na nossa esteira, a ideia é sempre mostrar um produto, um veículo que tem uma diferença relevante com o que o mercado está fazendo. É isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente vai fazer no futuro. E agora convido vocês a ouvirem a palavra de 2 mestres aqui, né? E a gente só tem a agradecer o voto de confiança. E o Reinaldo e eu aqui agradecemos por todo o time Intrabank. Muito obrigada. Muito obrigada, Thiago, Reinaldo. Muito bom. Agora eu tenho a honra de convidar aqui ao nosso palco Henrique Meirelles e Gustavo Loyola para iniciarem o nosso painel. Sejam muito bem-vindos. Vamos recebê-los com uma salva de palmas, por favor. E caso surjam dúvidas ou comentários ao longo do painel, vocês podem anotar nos blocos que estão nas mesas. Quem nos acompanha também pelo YouTube pode fazer comentários na nossa live. Ao final, selecionaremos algumas perguntas e comentários. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui no segundo painel Intrabank. Boa noite. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Vocês querem falar alguma saudação inicial ou já vamos para o nosso bate-papo? Bom, é uma satisfação, um prazer estar aqui, conversando um pouco, tendo
ao meu lado também para debater o amigo Gustavo Loyola. Realmente é um momento importante para o país, não? Hoje é um momento de uma certa inflexão. Então, é um momento, de fato, relevante, bem escolhido, para que nós possamos conversar. Será uma satisfação trocarmos ideias e respondermos algumas perguntas no final. Obrigado. Bom, eu também quero dizer da satisfação de estar aqui hoje, de participar dessa festa do Intrabank. Realmente é uma conquistas muito relevantes, importantes, impressionantes nos últimos 4 anos. Parabéns a toda a equipe. E uma oportunidade para debater aqui com o Henrique Meirelles, com a sua competência, bem amigo, sobre esses temas aí de interesse, né, tanto na economia nacional, doméstica, quanto também internacional. Obrigado. Muito bem, muito obrigada. Vamos começar falando então sobre a transição no comando do Banco Central. Com a saída do Campos Neto, quais são os cenários que vocês conseguem enxergar? Quem será o substituto? Como será essa transição? Será suave? Vou deixar para vocês discorrerem sobre esse tema. Bom, quero, evidentemente, ouvir também a opinião do Gustavo. Agora, o sucessor do Roberto Campos Neto já foi anunciado, né, pelo presidente, que será o Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo já está com a sabatina no Senado marcada, e parece para dia 8 de outubro. Então, já está escolhido. Existe também já alguns diretores que foram também indicados e nomeados pelo presidente Lula. Então, a definição dos nomes já está feita, né? Num certo momento, quando começou-se essa discussão, principalmente quando houve as críticas muito fortes do presidente Lula ao Roberto Campos Neto, temeu-se depois dessas críticas, etc., e com o próprio anúncio do Gabriel, houve um temor no mercado de que o Banco Central passasse a ser leniente com a inflação e obediente ao Palácio Planalto, o que, evidentemente, significaria que teríamos inflação mais elevada, e já conhecemos esse filme no Brasil e não queremos repeti-lo, né? Tivemos um filme desse tipo aí de início de 2011 até 2016, né? Quando entramos na maior recessão da história do Brasil, naquele período de 15 e 16. Mas o fato é que, num primeiro momento, inclusive, quando os 3 diretores apontados pelo presidente Lula votaram de um lado e os demais diretores apontados pelo Bolsonaro de outro, temeu-se claramente essa divisão política e essa sucessão. Posteriormente, passou a haver unanimidade, inclusive na última decisão, né? E as decisões de subida de juros também foram acompanhadas pelo Gabriel Galípolo e pelos demais nomeados pelo Lula. Eu acho, mas aí nós vamos ter que ver o que vai de fato acontecer. Mas, a princípio, por tudo o que o Galípolo está dizendo, ele está dizendo as coisas certas, etc., para poder, de fato, trabalhar no sentido que o Banco Central vai cumprir a sua missão básica, que é a missão de controlar a inflação, tá? E que não será leniente, etc. Não falou nesses termos, mas é isso que ele está dizendo. Isso é bastante importante. Os votos do Gabriel serão, evidentemente, seguidos, olhados com lupa até ele assumir em dezembro, né? Exatamente porque o mercado vai estar tentando
averiguar isso e vamos ver, né? Mas, a princípio, eu acho que deveremos dar a ele, pelo menos no meu caso, o benefício da dúvida, pelas conversas, inclusive, que eu já tive com ele, etc., e aguardar como é que vai se posicionar, então, a diretoria, né? Não só o próprio Gabriel, mas a diretoria do Banco Central. E, basicamente, é isso. O ponto fundamental, que eu acho que é difícil explicar isso para políticos, etc. Eu fui presidente do Banco Central durante 8 anos, com Lula presidente da República, né? Então, eu entendo bem aí a dinâmica dessa questão. Político nenhum gosta de aumento de juros, é evidente, né? Por outro lado, se o Banco Central faz o trabalho correto, se a inflação está na meta, se o país cresce, o desemprego cai, etc., de uma forma sustentável, né? E aí a outra questão, que nós vamos possivelmente falar mais tarde, o fato concreto é que isso beneficia o presidente da República, né? Tanto que o fato da inflação ter estado controlada e o Brasil cresceu, etc., durante os 2 mandatos iniciais do Lula, beneficiaram a ele, que, como presidente da República, recebeu o reconhecimento disso, né? Foi considerado responsável por isso, etc. Mas é uma conversa, não com ele só, eu acho, no geral, normalmente difícil, né? É uma conversa nesse sentido. A não ser um ou outro presidente mais esclarecido, etc., que existe também, mas normalmente é uma coisa mais difícil. Bom, evidentemente que temos que ver como o Gabriel Galípolo vai conduzir a presidência do Banco Central. Quando um economista é indicado para a presidência de um Banco Central ou para compor a diretoria, o que nós fazemos no mercado é olhar a trajetória profissional dessa pessoa, olhar o que ele disse, né, e o que ele escreveu. E quando o Gabriel Galípolo foi indicado para diretor do Banco Central, de fato o mercado se assustou com alguns artigos que ele havia escrito, em que ele, de alguma forma, minimizava muito a questão da questão da política monetária, do papel da política monetária, atribuindo a ela um papel mais passivo e também um certo ceticismo em relação ao regime de metas de inflação. Mas, como mencionou o Henrique, quando ele sentou na cadeira do Banco Central, houve, de fato, aquele episódio dos 3 apontados pelo Lula terem dissentido da maioria numa decisão, mas depois disso as declarações do Galípolo e a postura dele e dos demais indicados pelo Lula no colegiado do Banco Central mostrou um alinhamento, né? Mostrou um alinhamento no que tange a persecução dos objetivos de política monetária, um alinhamento também no diagnóstico em relação à conjuntura econômica, né? Não houve nenhum dissenso registrado em ata. E interessante mencionar que esse consenso se manteve nesse primeiro movimento de alta de juros ocorrido depois da indicação desses diretores pelo Lula, né? E vocês devem talvez estar surpresos que até hoje, pelo menos, eu não ouvi uma crítica do Lula a esse recente aumento dos juros, como ele fazia lá atrás, quando o Banco Central, inclusive, estava pensando em derrubar os juros, né? Então, assim, eu acho que temos que colocar na balança esse
essa postura do Galípolo até agora. Agora, a minha experiência em relação assim, ao Banco Central, e não em relação ao Banco Central brasileiro não, em relação aos bancos centrais do mundo inteiro, é que tem um certo peso da função. Quem está no Banco Central tem uma responsabilidade, tem uma reputação a zelar. Ninguém quer ser o banqueiro central da inflação, o banqueiro central responsável pelo aumento da inflação, né? Então, há você veste, né, a toga, vamos dizer assim, não, entre aspas, né, não é a toga, mas você veste a camisa de banqueiro central. E, além disso, o mercado é impiedoso, né? Se o Banco Central começa a se desviar dos seus, do regime de metas e, enfim, começa a se mostrar muito leniente, evidentemente, as expectativas de inflação vão se agravar e o próprio manejo da política da macroeconomia vai ficar mais complicada para o próprio Banco Central e para o governo como um todo. Então, acho que tem isso também. E, finalmente, pelo menos na nossa previsão lá na Tendências Consultoria, se, obviamente, em condições normais de temperatura e pressão, sem nenhum evento mais inesperado, o ciclo de política monetária pode ter uma coincidência feliz com o ciclo político. Por quê? Porque se o Banco Central ele eleva os juros agora e começa a ver a inflação cair em 2025, é possível que nós tenhamos um cenário bastante leniente, bastante positivo no que diz respeito a juros e inflação em 2026, né? Em 2026. Então, isso tem uma coincidência aí interessante do ponto de vista político. Eu acho que o pior que poderia acontecer do ponto de vista político para o Lula seria o Banco Central aumentar os juros ao longo de 2026. Então, é preferível que ele faça esse trabalho hoje, agora, do que ter que fazer lá daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, em condições muito, muito piores, muito mais adversas. Eu gostaria de adicionar uma coisa aí que me parece relevante. Primeiro, o Galípolo está num momento delicado, né? Ele vai ter a sabatina no Senado dia 8 de outubro para ser nomeado pelo presidente, partindo do pressuposto que ele vai ser aprovado lá no Senado, etc., que não tem muitos registros aí do Senado de recusar, digamos, a indicação do presidente da República para o presidente do Banco Central. De qualquer maneira, ele mantém aí um certo cuidado. E outra coisa que nós devemos levar em conta é uma questão que a cabeça do político, independentemente dele gostar ou não gostar de aumento de juros, o empresário também não gosta de aumento de juros, etc., o consumidor também não, é um remédio, né? É um remédio amargo, mas necessário, mas, evidentemente, não é um remédio muito apreciado por políticos, empresários, etc., e consumidores, em geral. Mas eu acho que tem um fator aí agravante nessa questão do presidente Lula com o atual presidente do Banco Central. É uma questão de que o presidente do Banco Central foi nomeado pelo Bolsonaro, em primeiro lugar. O Lula, se eu o conheço, ele já fica de pé atrás com esse negócio, né, achando que o outro é aliado ao campo adversário politicamente. Eu particularmente, acho que não. Mas tem essa questão. Segundo, tem esses episódios do Roberto Campos ter votado lá na eleição com a camisa verde e amarela, que era o que estava sendo usado pelos aliados, pelos apoiadores de Bolsonaro, etc., na eleição de 22, alguns almoços com ministros do governo, etc. Nada de sério. Ele manifestou a intenção de voto ou não. Eu não sei também
de fato, ninguém de nós vai poder saber quem ele votou na eleição de 22. É uma questão irrelevante, é um voto igual a cada um de nós, uma escolha democrática, né? Mas o fato concreto é que eu acho que isso gerou um certo pé atrás do Lula, e ele começou a ler muito uma postura política do Roberto Campos Neto. Com o Gabriel Galípolo, que é muito ligado ao Fernando Haddad, veio lá da equipe da Fazenda, teve uma passagem por lá, e foi nomeado pelo Lula. Então, eu acho que o Lula, por definição, vai ficar mais confortável. Né? Nós estamos falando aqui cabeça de político, né? Mas confortável de que qualquer subida de juros, etc., não é feita para prejudicá-lo e ao governo. Então, esse é o ponto. E sim, para o contrário, para controlar a inflação e beneficiar o país e o governo. Né? Então, isso é uma coisa que vamos ver, mas é a minha impressão. Bom, e já que entramos nesse assunto, vocês acreditam que esse ciclo de alta dos juros, ele deve ser gradual, a inflação vai ficar dentro do esperado? Olha, o Banco Central tem um histórico aí de controle da inflação, né? Que tem algumas exceções, mas são exceções que não são numerosas, são raras. Né? Houve um período aí de 2011, no primeiro e depois o governo da Dilma, metade aí do segundo, até o impeachment. Naquele período, realmente a inflação brasileira subiu e etc., mas era um período de uma expansão fiscal também muito forte. Né? Então, tudo isso, um Banco Central talvez um pouco mais cuidadoso em subir juros naquela época e com a expansão fiscal forte, nós tivemos, então, um quadro assim. Agora, atualmente, nada indica que o Banco Central não seja capaz de simplesmente colocar os juros onde deve colocar, etc., e trazer a inflação para a meta. A economia está aquecida, não tem dúvida. Estávamos conversando um pouco antes ali sobre a demanda por crédito, taxas boas, etc. Significa uma economia aquecida. Tá? O desemprego está no nível um dos mais baixos da história, quer dizer, é o nível mínimo que o Brasil consegue ter de desemprego. Também significa que está aquecido. Bom, isso indicaria um aumento de juros para controlar, trazer a atividade para um nível sustentável. Não é? Todo mundo quer crescer, etc., desemprego baixo, mas inflação é negativo para a economia. Né? Por outro lado, o último IPCA, o IPCA 15, que foi divulgado agora, saiu baixo, o que é um bom indicador também. Quer dizer, pode estar fazendo efeito aí as atuais medidas do Banco Central, apesar que foi um dado. Vamos aguardar o IPCA do mês cheio e ver exatamente como se posicionam esses indicadores aí. Bom, eu acho que o Banco Central, ao começar o processo de elevação de juros de maneira gradual na última reunião, ele deixou claro, inclusive na própria ata do Copom, que não está satisfeito com o fato das expectativas de inflação para 2025 e até 2026 estarem acima da meta de 3% ao ano. Então, isso é algo que mostra que a política monetária ela tem que sofrer um ajuste, né, com vistas a fazer com que haja a convergência da inflação num horizonte razoável de política monetária. Na situação atual, o Banco Central tende a ser cauteloso. Em primeiro lugar, porque há vários fatores de risco, né,
que são difíceis de serem avaliados pelo Banco Central brasileiro. Por exemplo, a questão da conjuntura internacional é uma. Há também perspectivas negativas, né, antecipadas, de uma quebra de safra, ou seja, uma pressão altista de preço de alimentos, em função das questões climáticas aí, ao longo desse ano. E a questão fiscal, porque com a expansão, embora o resultado primário desse ano seja melhor do que do ano passado, a política fiscal continua expansionista. Então, ela atua na direção contrária ao pretendido pelo Banco Central. Então, em função disso, os modelos que o Banco Central usa e tal, apontam aí que há essa necessidade. E também indicam, né, que a economia brasileira está trabalhando hoje acima do seu potencial, ou seja, o hiato do produto, né, é positivo. Esse é um número difícil de calcular. O Banco Central citou num relatório recente mais de 70 maneiras de calcular o hiato do produto, mas na média dos números lá mostra que a economia brasileira estaria sobreaquecida, o mercado de trabalho está no melhor momento desde do período pré-crise da Dilma, né? Os salários, os rendimentos reais estão em alta, enfim. Mas os indicadores desse IPCA que saiu hoje, por exemplo, IPCA 15, no setor de serviços, mostra que talvez não seja tão apertado a questão do hiato. Talvez a economia não esteja tão apertada assim. Uma coisa que é difícil para os economistas e para os modelos avaliarem são os efeitos das reformas que ocorreram no Brasil a partir do governo do presidente Temer. Porque são reformas que a grande maioria delas foram na direção do aumento de produtividade, né? Então, a economia brasileira hoje pode estar num momento em que ela consegue rodar num nível de PIB acima do que era o passado, até alguns anos atrás, sem que isso traga pressão inflacionária. Então, essa é uma questão empírica, não é muito simples de ser respondida, né? Mas é algo que pode acontecer. Então, respondendo à pergunta mais objetivamente, nós acreditamos que o Banco Central vai continuar esse ciclo de alta de juros até pelo menos janeiro do ano que vem. O ciclo deve se encerrar com a Selic em 12%, que nós calculamos o nosso modelo, né? E a partir daí a inflação tende a cair, né? E, eventualmente, no segundo semestre do ano que vem, a gente pode ver um movimento gradual de redução dos juros. Não que os juros voltem àquele patamar que a gente viu antes da pandemia, né? Que era de um dígito, enfim, algo por aí. Mas, certamente, a gente pode ter uma queda de juros ao longo do segundo semestre do ano que vem, caso, de fato, esses resultados aí que o Banco Central espera, com essa alta de juros agora, venham a acontecer. Eu acho que estava mencionando um ponto interessante, que é o seguinte: qual é o potencial de crescimento da economia brasileira hoje? Quer dizer, aquele nível em que a economia brasileira pode crescer sem gerar inflação, né? O ponto importante é que foram feitas, principalmente no governo Temer, algumas reformas importantes que podem estar afetando exatamente a produtividade, né, positivamente. Então,
nós tivemos, por exemplo, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista certamente aumenta a produtividade, tornando, digamos, as contratações mais menos preocupantes do ponto de vista de problemas depois, as disputas trabalhistas sendo equacionadas de maneira mais rápida. Em resumo, a lei trabalhista aumenta claramente a produtividade. E ela está aí, né? Tivemos também as reformas do mercado financeiro que foram viabilizadas por uma lei aprovada naquela época, que não foi muito divulgada, mas é uma lei muito importante. O nome que se deu na época da lei era do cadastro positivo. O que significava isso? Até aquela época, até 16, 17, o banco era dono do seu cadastro. Você tinha um histórico de crédito com o banco e o banco era dono daquilo. Só aquele banco podia usar isso, ponto final. Isto mudou com a aprovação do cadastro positivo. Isso permitiu, então, um acesso à troca de informações digitais, etc., uma série de coisas. E viabilizaram a evolução de uma série de produtos, como o Pix, por exemplo, que é mais importante para a economia do que se achou no primeiro momento, né? É uma transação imediata, segura, onde você faz um pagamento sem grande problema. Nos Estados Unidos, por exemplo, até hoje não tem nada similar, né? Nos Estados Unidos, hoje, você vai pagar, tem que ser normal, um cheque, demora 2 dias para compensar, etc. Tem isso também aqui, mas o Pix, por exemplo, o ano passado, foi usado por 83 milhões de pessoas. É muita gente no mercado brasileiro, né? Grande parte dessas pessoas estavam transacionando em dinheiro, porque não faziam parte do sistema bancário como clientes. Então, tudo isso nós devemos, então, colocar no radar, que é o fato que a economia brasileira tem um potencial de crescimento possivelmente um pouco maior do que tinha no passado, né? Isso, evidentemente, não elimina os limites, né? Isso não significa que o céu é o limite. É um aumento, evidentemente, que o Banco Central tem os seus indicadores, etc., de que isso está meio em cima do limite ou acima do limite, então, por isso que ele está aplicando um pouco o pé no freio. E vai depender muito da capacidade também do Galípolo e de outros diretores de explicar ao Lula isso, inclusive, essa linha cronológica aí que o Gustavo falou, que no momento, é o momento agora, né? Se tiver que subir a taxa de juros, do ponto de vista não só para a economia, antecipa o controle da inflação, mas do ponto de vista político, né? Se o governo puder ver uma situação de final de 25, 26, de queda da taxa de juros, com a inflação já controlada, politicamente, é muito positivo para o governo. Então, tem toda uma questão aí também que deve ser levada em conta nesse sentido. Vai ser uma questão de diálogo aí da diretoria do Banco Central com o presidente da República. Complementar? Não, eu acho que todos os aspectos mais relevantes foram mencionados. Certo. Ainda falando sobre o Banco Central, essa proposta de emenda à Constituição que prevê a transformação do Banco Central em empresa pública é algo que também divide opiniões. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre os prós e contras, enfim, por favor. Loyola, começamos com você. Bom, eu até participei de um debate no Senado a respeito do tema. Eu acho que temos que dividir o assunto em dois. Primeiro, eu sou plenamente favorável a que o Banco Central tenha autonomia financeira, orçamentária, e que não, de maneira a não sofrer nenhum tipo de cerceamento às suas atividades.
seja no campo da política monetária, seja no campo da política de regulação, seja também para gerenciar sistemas, como, por exemplo, o sistema do PIX, né, que são hoje fundamentais para o funcionamento da economia, que nós sabemos que com todo o mundo digital, são sistemas que precisam ser protegidos de uma maneira muito forte em relação a ataques, a problemas e tal. Então, o Banco Central tem, de fato, que ter um orçamento capaz de atender, né, às suas políticas de maneira efetiva. E o Banco Central não está tendo esse orçamento, infelizmente. A gente vê isso na política regulatória, o Banco Central tendo dificuldades de alocar fiscais, auditores, falta de pessoal. Vemos o Banco Central com dificuldades de dar respostas. Por exemplo, quando se pede hoje uma autorização para um banco, né, para funcionamento de um banco, por exemplo, isso tem demorado muito mais do que era usual, né? Enfim, tem vários sinais aí que o Banco Central está passando por um momento difícil nesse ponto. Então, eu sou favorável a isso. Agora, o projeto de lei que está no Congresso, ele me suscitou algum tipo de dúvida, porque ele transforma o Banco Central numa empresa pública. Assim, isso é uma questão mais jurídica do que econômica, né? Mas me parece um pouco, talvez, inovador demais você ter uma empresa pública que tenha funções regulatórias, que tenha poder de polícia. E isso é uma coisa que me deixa um pouco preocupado. A segunda preocupação que eu tenho é que, quando a gente levanta as necessidades do Banco Central, a gente logo olha do lado e vê outros órgãos de similar importância, né, ou quase similar importância, que estão passando por dificuldades imensas. Por exemplo, a CVM. A CVM não tem orçamento. A CVM luta para sobreviver, né? E um mercado que tem crescido muito, que é o mercado de valores imobiliários. O mesmo se aplica à SUSEP, por exemplo, para ficar no âmbito da regulação financeira e securitária, né? E aí, se o Banco Central é agraciado com essa capacidade, por que não também a CVM? Por que não também a SUSEP? E aí vai, né? A gente vai abrir uma caixa de Pandora. E aqui eu me socorro um pouco num ponto que o meu colega de tendências e amigo nosso aqui, o Maílson da Nóbrega, também foi ministro da Fazenda, um ponto que ele sempre coloca, que o grande problema no Brasil é um defeito da nossa lei orçamentária. A lei orçamentária brasileira está ultrapassada. É uma lei de meados dos anos 60. Né? E nós temos a interpretação no Brasil que o orçamento ele não é para ser cumprido, ele pode ser contingenciado, né? Eu acho que nós precisamos de uma reforma orçamentária em que o orçamento seja levado a sério, ou seja, se você fez o orçamento de uma maneira, esse orçamento tem que ser cumprido, né? E passado, evidente, e sem essas questões, tipo emenda emenda parlamentar, emenda de bancada, não sei o que e tal. Tem que ter um orçamento mesmo, transparente, como você tem em qualquer outro país do mundo, né? E a partir de um orçamento em que o Banco Central teria voz na tramitação desse orçamento, né, no Congresso, a partir desse orçamento, se ele for cumprido, o Banco Central, obviamente, poderia operar de maneira correta, ou seja, não ficaria sujeito a
contingenciamentos, etc, etc. Tem outras questões, tem questão como é que é contabilizado as relações entre o Tesouro e o Banco Central. Hoje o nosso conceito de dívida bruta, né, dívida do setor público bruta é diferente de outros países, porque o Banco Central é considerado parte do governo, então há um cancelamento dos títulos do Banco Central. Os títulos do governo que estão no Banco Central e que não estão lastreando operações compromissadas, elas não são consideradas dívida, né, no conceito, porque Zé com Zé, né? Quer dizer, o Banco Central é do próprio governo. Em outros países, não, o Banco Central é considerado algo externo e, portanto, os títulos que estão nos bancos centrais, por exemplo, os títulos do Tesouro Americano, que estão no Fed, são contados como dívida do Tesouro Americano, né? Independente de estarem linkadas a operações de recompra, né, de repos, né, operações de mercado financeiro ou não. Então, assim, tem uma série de questões técnicas. Mas eu diria o seguinte, o Banco Central tem que ser dado ao Banco Central condições de operar. Tenho dúvidas se a maneira pela qual o Congresso está tratando o assunto é a melhor maneira. E, principalmente, depois, vendo um pouco, me parece que está faltando um certo apoio político à medida. Então, essa coisa de enfiar a goela abaixo, assim, uma questão tão importante, também me parece algo que precisa ser, vamos dizer, considerado, né? Acho que melhor um debate mais amplo sobre o tema. Eu acho que tem ponto de fato controverso aí em relação a isso. O ponto básico já foi dito, que não há dúvida que o Banco Central tem que ser independente, independente operacionalmente por lei, uma lei aprovada em 2021, uma lei que está em discussão, na realidade, durante muitos anos, mas foi aprovada em 21, mas ainda tem essa questão financeira, tá? Que, como o Banco Central é parte do orçamento da União, o Banco Central, portanto, está sujeito a contingenciamentos, etc. Então, ele tem aí uma dependência, de uma certa maneira, do governo, tá? Então, a independência do Banco Central, em tese, fica completa no momento em que ele tem mecanismos financeiros para se pagar, para se autofinanciar, fazer, inclusive, avanços técnicos, etc., e não perder profissionais para o mercado em excesso, tudo isso. Por outro lado, a estrutura, inclusive jurídica no Brasil, cria algumas dificuldades para isso. Por exemplo, essa questão. O Banco Central seria uma empresa pública. Quer dizer, está, em última análise, criando um conceito novo. Porque hoje você pode ter uma empresa que é controlada pelo governo, a Petrobras, controlada pelo governo, mas não é uma empresa pública, um conceito novo. Ela tem ações no mercado, tem acionistas privados, etc. E outras empresas que podem não ter acionista privado, etc. Mas, de qualquer maneira, aí se cria um novo conceito sujeito a questionamento jurídico. Esse é o problema. Tá? Segundo, existe uma questão que que é a questão do corpo de funcionário do Banco Central, que hoje são estáveis, porque o Banco Central é uma autarquia e os funcionários são estáveis por lei. No momento em que se transforma numa empresa, eles passam a ser geridos pela CLT. E isso gera uma crise extraordinária dentro do Banco Central. Então, prevê-se lá que o funcionário vai manter a estabilidade, apesar de estar gerido dentro da CLT numa empresa pública. E aí nós temos um problema, porque isso certamente vai ser questionado, se for aprovado, na Justiça. Então, esse é o ponto. Estivemos lá, nós dois,
falando lá para defender a autonomia financeira do Banco Central, lá no Senado. Agora, tem esses pontos aí que não são equacionados. Em outros países, existe lá a chamada corporação financeira, etc. Existe uma estrutura jurídica, etc., já prevista, que viabiliza essa montagem, né, de independência financeira dos bancos centrais. E em muitos países, os bancos centrais já se reportam, isto é, são relacionam-se diretamente com o Congresso. Então, isso é um ponto importante, que é algo que está nessa lei. Mas isso gera também uma outra sorte de questionamento no Brasil. Então, eu diria que é um conceito interessante. O Banco Central precisa ter consolidado a sua independência nessa última perna aí, que é a parte financeira, mas o projeto de lei atual, na realidade de emenda constitucional, é bem problemático. E as saídas aí não são claras. Resumo, é um problema não resolvido. Eu só acrescentar exatamente isso. A minha posição que coincidiu com a do Henrique lá e de outros economistas lá na sessão do Senado, exatamente a favor da autonomia, né? É algo que falta, porque o Banco Central pode ser cerceado. Agora, talvez precisasse um estudo um pouco mais profundo sobre as implicações, né, do seu modelo. E aqui eu lembro uma história até que foi colocada lá por alguém lá no Congresso, que é o Banco Central, quando foi criado em 1964, lei de 64, começou a funcionar em 65, ele na lei 4.595, ele é denominado lá uma autarquia especial. Veja bem que o legislador lá já estipulava para o Banco Central um status diferencial, autarquia especial. O termo autarquia, conceito, né, a própria palavra diz que é um ente que tem autonomia, é autárquico, né? Não depende. E especial para dizer que tem algumas funções que são típicas do Banco Central e são exercidas apenas pelos bancos centrais. Então, isso já tinha lá atrás. Evidentemente, com a evolução tudo que houve, etc., o conceito de autarquia se perdeu. A autarquia hoje não tem autonomia para nada, né? É tudo menos a autarquia, do ponto de vista... e especial também se perdeu ao longo do tempo aí, né? Então, é só para mostrar que a gente está diante de um novo desafio aí, mas eu acho que temos que persegui-lo, tá? Temos que persegui-lo. Acho que podemos passar para uma das pautas mais comentadas ultimamente, que é a reforma tributária. Quais os impactos, o que podemos esperar? Podemos começar com você agora, Meirelles. Olha, vamos definir aqui alguns pontos básicos antes de nós entrarmos aqui nos detalhes desta reforma tributária que foi aprovada no Congresso e que tem que ser regulamentada, aprovada leis adicionais para regulamentar pontos específicos. É importante a reforma tributária no Brasil, não há dúvida. Estudos do Banco Mundial, feitos aí em 2017, quando nós fizemos um convênio aí sobre essa questão de produtividade no Brasil, mostraram que um dos maiores problemas do Brasil em termos de produtividade é exatamente a chamada complexidade tributária. Tá? Foi feita uma pesquisa na época e concluiu-se que uma empresa, em média, no Brasil, gasta apenas para cumprir burocracias, 1.600, naquela época, 2017, 1.600 horas por ano, só com burocracia. Isso é uma das razões da questão
dos desafios da produtividade no Brasil. Muito bem. Existe uma proposta de lei de reforma tributária que foi apresentada no Congresso há uns 2 anos, 3 anos, que é um acordo aí entre todos os estados que apresentaram um projeto de reforma tributária que resolvia grande parte desses problemas todos e tornava o sistema muito mais simples. Uma parte dela dessa proposta foi aproveitada. Essa reforma, ela é um avanço, mas ela tem alguns problemas. Um dos problemas é exatamente que ela cria exceções, benefícios específicos para determinados setores empresariais, etc. Isso gera, de um lado, maior complexidade, de outro lado, na medida em que você gera benefícios específicos para um determinado segmento, você tem que aumentar a alíquota para compensar em todos os demais. Então, isso está indicando, a essa altura, que a alíquota do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir ICMS, essas coisas todas, PASEP, etc., o imposto, que é o Imposto de Valor Adicionado, ele deve ter uma das alíquotas que serão uma das maiores do mundo, exatamente por conta dessa concessão de benefícios específicos para setores específicos. Então, eu resumiria a situação seguinte: a reforma tributária é um avanço, não tem dúvida. Ela simplifica o sistema, apesar de que ela não está sendo pensada com essa finalidade principal, tá certo? Deveria, mas não está. O governo federal simplesmente está olhando a reforma tributária como um meio de aumentar a arrecadação. E os parlamentares estão sujeitos aí a essa visão de benefício a um setor, outro, etc. Essa discussão de produtividade do país está sendo pouco levantada lá nessa discussão. Mas, apesar disso, ela simplifica um pouco o sistema, não tem dúvida. E isso é positivo. Portanto, a reforma tributária, idealmente, não será aprovada, né, do ponto de vista de uma reforma tributária como poderia ser, simplificadora, etc., mas é um avanço, simplifica um pouco, etc., a alíquota será um pouco elevada, apesar que existe uma discussão aí do governo dizendo que não é tanto, etc., mas, de qualquer maneira, está avançando e o Brasil precisa avançar nessa direção, mas com um ponto, com uma visão de simplificação. Isto é o que falta na equação, olhando isso diretamente. A outra questão, essa questão mencionada do funcionário do Banco Central, é o seguinte: o funcionário do Banco Central não aceita perder a estabilidade que ele tem hoje. Então, a proposta é criar uma empresa pública com um funcionário estável, como mencionei, gerido pela CLT estável. Isso aí é uma coisa que vai gerar uma controvérsia judicial extraordinária. Então, nós estamos falando agora da questão de independência do Banco Central, relacionado com a questão tributária. Qual é a relação que eu estou fazendo de uma coisa aparentemente completamente díspare de outra? É o problema de um conceito bom ser mal implementado, no caso da independência financeira do Banco Central e, nesse caso, da reforma tributária, com a criação dos benefícios a setores específicos. Então, é isso. E eu acho que uma ação empresarial junto ao Congresso, etc., seria muito importante nisso. É importante que haja uma simplificação tributária. Esse é o ponto fundamental. Eu concordo com o Meirelles. Acho que a reforma tributária ela poderia ser uma maneira de impactar positivamente a produtividade no Brasil, aumentar o nosso
PIB potencial, né, que é aquela capacidade, o tamanho das pernas do Brasil para crescer, vamos dizer assim, né, que nós discutimos há pouco, os efeitos positivos, por exemplo, da reforma trabalhista. A reforma tributária poderia ter um efeito igual ou até maior, dependendo como fosse feita. No entanto, ela está tomando um rumo realmente preocupante, pelo que foi aqui mencionado, uma alíquota bastante elevada para aqueles setores que não se beneficiam de reduções de alíquota ou de tratamentos especiais, né? Acredito que tem alguns tabus, né, que o Congresso não enfrenta. Por exemplo, a ideia da desoneração da cesta básica. Acho que a proposta do voucher ou da devolução do imposto seria mais efetiva para beneficiar a parcela da sociedade que precisa de ter esse benefício, né? Seria mais focada. Critérios para alíquotas diferenciadas. Eu acho que existem situações em que a alíquota deve ser diferenciada, mas a gente deveria criar 2 ou 3 categorias de alíquotas, e de maneira muito clara definindo os critérios, né, que levaram ao enquadramento dos diversos setores naquelas alíquotas. Basicamente, o que eu vejo é o seguinte: como é um imposto sobre valor agregado, você tem setores que agregam, por exemplo, setor de serviços, né? Basicamente, o custo do setor de serviços, ou de grande parte do setor de serviços, é o custo de mão de obra. E a mão de obra, ela não gera crédito fiscal, né? Então, uma alíquota cheia, por exemplo, significa uma alíquota efetiva grande, porque você não tem o lado do crédito fiscal. Já uma indústria, por exemplo, que tem vários insumos, enfim, e a mão de obra é um valor relativamente pequeno, perdão, em relação à agregação de valor, você pode ter uma alíquota cheia, porque, na realidade, aquela empresa vai se beneficiar, né? Então, assim, tem algumas discussões sobre isso, enfim, no mundo inteiro e tal. E outra coisa também que eu acho que a reforma tributária está prestando pouca atenção hoje, é que hoje, com todas essas mudanças que nós tivemos na área financeira e no fluxo de capitais, né, você tem que ter uma tributação mais adequada a exatamente esse ambiente mais globalizado, né, em que as transações não são presenciais, enfim, uma mudança muito grande no comportamento do consumidor e tal. Principalmente consumidor de serviços. Então, você pode consumir um serviço daqui do Brasil, você consome um serviço que está sendo prestado lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, ou em um outro lugar. Então, tem que ter realmente uma série de modernizações aí para levar em conta essas mudanças. Mas, em suma, fechando aí a minha intervenção nesse ponto, eu considero a reforma positiva, mas poderia ser melhor. Mudando um pouco de assunto, nós temos aí pela frente uma acirradíssima disputa pela Casa Branca. Temos Donald Trump e Kamala Harris. De que forma o resultado dessa eleição norte-americana pode influenciar aqui para a gente? Como muda o cenário brasileiro caso vença o republicano ou a democrata? Quem quer começar com esse tema? Evidentemente que, do ponto de vista diplomático, etc., o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos
fica mais simples, mais fácil, né? A princípio, ganhando a Kamala Harris, porque ela é mais à esquerda, não é? E de acordo aí com também uma linha ideológica do governo brasileiro atual. Então, esse é um ponto. A questão, no entanto, é muito mais abrangente do que essa, né? Que é a questão da facilidade da relação diplomática, está alinhada, que é a questão econômica, né? O que acontece na economia americana e qual é o reflexo disso, no caso, para o Brasil, né? Os dois têm estratégias que, em alguns aspectos importantes, acabam convergindo, mas que são opostas. Por exemplo, a grosso modo falando, o Trump ele tem uma proposta de baixar imposto das empresas. A Kamala Harris tem um projeto de aumentar gastos. Os dois aumentam o déficit americano. Um por corte de receita, outra proposta por aumento de gastos. Isso é um ponto da questão que a gente tem que levar em conta, porque nós vamos possivelmente testar os limites do financiamento do Tesouro americano, dependendo da agressividade dessas propostas. De um lado, de corte de impostos, diminuição de receita, do outro lado, é aumento de despesa. A Câmara ela tem uma característica importante de que deve ser, tudo indica pela atuação dela na Califórnia, com procuradora, etc., e pelas alianças dela dentro do Partido Democrata, possivelmente um governo mais à esquerda visto nas últimas décadas. Por exemplo, o Bill Clinton, claramente, independente de ser Partido Democrata, ele era um presidente claramente de centro. E cortou despesa, by the way. Né? Gerou, inclusive, superávites importantes lá. O Barack Obama também, em última análise, governou mais ao centro. Né? E vai por aí. A Kamala Harris ela tem claramente uma agenda de distribuição de renda, do governo, de maior despesa, etc. É uma agenda claramente mais alinhada com o investimento social, vamos dizer assim, que é a linguajar que se usa no Brasil. Por outro lado, o Trump tem uma questão lá que ele quer taxar importações em geral. Né? Ele está mirando mais a China. Né? Precisa se ver até que ponto, não está muito claro, até que ponto ele vai taxar a importação de alimentos, produtos agrícolas, minerais, etc., que é o que basicamente o Brasil exporta. Né? Nós não exportamos máquinas, equipamentos ou bens de consumo para os Estados Unidos, nem automóveis, nem bens de consumo de valor menor. Então, isso é uma outra coisa que tem que ser levada em conta, independente disso. Quer dizer, como é que o Trump, se eleito, regulamentaria essa questão? O que ele vai taxar exatamente na importação de produtos pelos Estados Unidos? Isso é um dado da maior importância. Eu, evidentemente, não vou entrar aqui na discussão mais geral, mais importante para o mundo, para os americanos, mas que não é a questão da relação Brasil-Estados Unidos, que é o problema da questão que o Trump está também pensando em usar recursos públicos, recursos não no sentido financeiro, mas no sentido judicial e policial, para perseguir adversários, etc. Ele fala isso claramente. Né?
Então, isso é uma coisa que precisa saber qual vai ser, de fato, se ele vai fazer isso mesmo e qual vai ser a consequência disso em termos de manutenção da democracia americana, como é hoje. Mas o ponto concreto que eu acho não só em relação ao Brasil, mas, no geral, dos Estados Unidos, é a questão do déficit americano. Nós podemos chegar a um ponto em que, pela primeira vez, nós vamos testar limites, que até hoje não se viu isso, limites de financiamento do governo americano. Esse é um problema que nós conhecemos bem no Brasil, estamos aqui discutindo isso o tempo inteiro, né, problema do déficit público, etc., enquanto isso nunca foi uma preocupação muito grande nos Estados Unidos, eu acho que pode vir a ser agora. E aí com consequências para o dólar, etc., moeda reserva no mundo todo, e aí também para o Brasil. Então, são esses os pontos fundamentais. Agora, voltando ao início do que eu disse, no primeiro momento, evidentemente, uma relação com o Partido Democrata, nos Estados Unidos, com o governo do PT no Brasil, será mais cordial do que uma relação do governo do PT no Brasil com o Trump, porque é interessante até olharmos isso. Quer dizer, o Trump tem uma característica, ele assumiu aí o controle total do Partido Republicano. Não é mais aquele Partido Republicano do passado, que tem vantagens e desvantagens, mas esse é um fato. E não há dúvida que vai haver um momento de tensão aí com uma eleição do Trump, caso ocorra. Mas eu acho que o mais importante do que essa relação diplomática é as consequências econômicas das medidas de um lado ou de outro, dentro dessas visões que eu coloquei aqui. Tentando acrescentar o que foi dito pelo Henrique, de fato, a questão fiscal, eu diria, do ponto de vista econômico, é o que mais preocupa, né, a médio e longo prazo. Nesse sentido, o ideal seria um governo em que o democrata na Casa Branca não tivesse maioria nas duas casas ou o republicano na Casa Branca não tivesse maioria nas duas casas do Congresso. Por quê? Porque aí, quando você junta, de um lado, a vontade de cortar a despesa e, de outro, a ideia de aumentar, de reduzir impostos, isso aí acaba levando a um equilíbrio, como a gente viu recentemente, em que há uma solução de compromisso, em que você tem alguma redução de impostos e um aumento menor de despesa do que seria planejado. Então, acho que o grande temor é se o titular da Casa Branca tiver o controle das duas casas do Congresso. Veja aí maior risco. Com relação às questões com a China, me preocupa mais, obviamente, o Trump, porque a gente não sabe exatamente como é que ele vai tratar a China. Eu acho que a China, vamos dizer, tem uns poucos pontos de consenso no Congresso americano, bipartidarismo, que quer dizer que os dois partidos têm uma certa tendência a concordar, sobre a ameaça da China. Eu acho que tanto os republicanos quanto os democratas veem na China uma ameaça aos Estados Unidos, né? E o Biden também teve uma política dura com a China. Não fugiu muito do receituário que o Trump começou. Mas a questão é como fazer isso, de que maneira fazer, como vão ser tratados os aliados europeus e o Japão. Tudo isso. A questão da Rússia, né? É interessante porque o Trump tem uma posição anti-China, mas é pró-Rússia.
E é interessante aqui também, né, porque e nesse ponto eu acho que, no caso da Rússia, ele coincide mais com o Lula, né, do que o Biden. Enfim, mas eu acho que na meu ver, eu acho que o Trump ele vai gerar mais insegurança, mais incerteza na economia global, na geopolítica global, do que a Câmara. Eu acho, inclusive, analistas políticos americanos estão apontando esse fato que foi mencionado aqui pelo Meirelles, que é muito importante. Esse próximo governo Trump, se ele ganhar, ele vai fazer esse governo com a panelinha dele, não mais com os republicanos tradicionais, né? A gente vê uma figura, por exemplo, como o John Bolton, que foi um dos estrategistas da política externa americana, totalmente crítica ao Trump, né, em relação às posturas deles vis-à-vis a Rússia, etc. E outras pessoas que tiveram próximas, pessoas do Partido Republicano, que tiveram próximas ao Trump, mais tradicionais, sendo substituídas por uma nova liderança muito mais radical. Então, acho que, assim, as consequências podem ser piores para o Brasil, eu entendo, com o Trump. Agora, só para encerrar aqui, eu diria o seguinte: o Henrique falou aqui da política externa, relacionamento do Brasil e tal. Eu acho que raras vezes na história republicana do Brasil a gente viu uma política externa tão perdida quanto a brasileira, né? Perdida como agora. Quer dizer, a política externa brasileira está sem eixo, nós não sabemos, não existe uma questão estratégica visível. Por exemplo, que o Brasil vai cooperar mais com a China, vai aderir à iniciativa, né, da China, lá, a nova Silk Road aí e tal, ou não. A postura com relação à Rússia, quer dizer, Israel, Oriente Médio, o baile que ele levou aqui do Maduro, né? Então, assim, a nossa política externa realmente está bem ruinzinha mesmo. Esse tema de eleições americanas nos traz uma outra questão que imagino que muitos aqui da plateia se fazem: o que vai acontecer com o dólar no Brasil? Sim. Bom, eu acho que aí nós saímos um pouco dessa discussão geopolítica, etc. A questão do dólar versus real, no caso, né, que é o que nos interessa. De um lado tem o dólar como moeda reserva global e etc. De outro lado nós temos, quando se fala em dólar no Brasil, nós estamos falando da taxa de câmbio aqui do real para o dólar. Eu acho que, como eu disse, pode haver um teste, digamos, para o dólar globalmente, dependendo, por exemplo, se for o Trump, dos cortes de receita, dos cortes de impostos e eventuais aumentos de despesa da Câmara, se o aumento de despesa for muito alto. Isso sim pode alterar alguma coisa. Mas nós, aqui no Brasil, o que tem influenciado e que influencia sempre são mais as condições domésticas brasileiras. A única coisa que internacionalmente influencia, normalmente, é a decisão do Federal Reserve referente à taxa base do Fed Funds americano, né, que é a equivalente à Selic. Evidentemente que o Banco Central aqui subindo a taxa de juros e o Fed baixando a taxa de juros, isso aumenta aí um pouco o diferencial de juros e, de uma certa maneira, torna mais atrativo para o investimento financeiro no Brasil. Não necessariamente o investimento na Bolsa, etc., mas o investimento financeiro. Isso pode, de fato, haver um efeito nesse sentido, que aí as decisões do FED, sim, influenciam diretamente os fluxos cambiais, né? Agora, eu gostaria de mencionar uma coisa interessante,
que os bancos centrais se reúnem a cada 2 meses na cidade de Basileia, na Suíça. E no final da reunião, na segunda-feira, tem reúne domingo e segunda, tem lá um jantar, né? E nesse jantar, me lembra um dos jantares que eu estava presente naquela época, foi o último jantar, a última reunião da Basileia, na qual esteve presente o Alan Greenspan. E aí o Alan fez uma pergunta genérica para todos. Qual é a finalidade da taxa de câmbio? E aí houve uma discussão lá, né, regulamentar fluxo de capitais, regulamentar não, refletir os fluxos de capitais, etc., as incertezas ou não, diferencial de juros, essa conversa técnica toda. Quando chegou de volta no Alan Greenspan, que seria o que foi a última reunião dele lá, ele falou: a finalidade da taxa de câmbio é para manter a humildade dos economistas. O que significa o seguinte: o que ele quis dizer é que não é algo tão previsível quanto muita gente gosta de fazer crer. Realmente, no Brasil teve uma época aí que ficou bem previsível, dependia das declarações do presidente do dia. Mas aí subia, descia, se ele não falava nada, descia, mas, ou subia, etc. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso é um fator relevante, que de novo, devemos estar alertas para isso, se vai haver um teste, de fato, sobre a capacidade de financiamento do governo americano. Nós sofremos isso o tempo inteiro, né? Estamos sujeitos aí a limites nesse financiamento o tempo inteiro. Os Estados Unidos não. Vamos ver o que vai acontecer a isso. E nós só vamos ficar sabendo, de fato, quando o próximo presidente lá tomar posse e começar a executar a sua política. Porque tem muita coisa nova nas propostas econômicas dos dois lá. Eu acho que essa história aí que o Henrique contou do Greenspan realmente é isso mesmo. O câmbio é para tornar os economistas mais humildes, né? Eu me lembro, há uns 15 anos atrás, comprei um livro bem grosso assim, o título mais ou menos assim, modelos de previsão de taxa de câmbio, né? Aí tem toda a discussão tal, diferencial de produtividade, fluxo de comércio, enfim, fluxo de capitais e tal. E o último capítulo chegou-se a uma conclusão. No curto prazo, a taxa de câmbio é determinada por um movimento aleatório, ou seja, não tem como prever. É um movimento aleatório, é um caminho aleatório, né? Então, a previsão de taxa de câmbio no curto prazo é assim. No longo prazo, não. Reflete diferenciais. Mas eu diria que o fator mais importante, eu acho que o Henrique mencionou, para esse horizonte que a gente está falando aqui, é o diferencial de juros. O diferencial de juros deve favorecer o real, mas não a ponto de valorizar muito a nossa moeda, porque nós temos problemas domésticos. Então, a nossa previsão lá na Tendências é que, com volatilidade, que é típica da política cambial, do mercado de câmbio, o câmbio deve ficar até o final do ano no patamar que ele está hoje, ou seja, aí na faixa dos 5,40, algo por aí, né? E não tem nenhum fator assim de alta do dólar em relação ao real, ao contrário, os fatores são de baixa, mas a nossa situação doméstica hoje, principalmente fiscal, o chamado prêmio de risco, não permite que o real se aprecie como poderia apreciar, né,
se a gente tivesse com a situação macroeconômica um pouco mais em ordem. É isso. O nosso tempo já está esgotado, a gente tem mais uma pergunta, inclusive a gente recebeu algumas perguntas sobre esse tema, então vou pedir para vocês avaliarem o cenário, o mercado de crédito no Brasil, para a gente encerrar esse bate-papo. Eu vejo o mercado muito favorável, o mercado de crédito, apesar do aumento dos juros. Por quê? Porque nós vemos um crescimento, olhando do lado do consumo, a gente vê um mercado de trabalho bastante aquecido, como eu mencionei, um nível de desemprego menor desde os anos, da recessão, antes da recessão do governo Dilma. A gente vê também aí uma retomada do investimento. A gente teve 2 anos, mais ou menos, com formação bruta de capital fixo no Brasil, investimento estagnado ou caindo, e agora nós temos perspectiva de aumento, ou seja, há uma tendência de aumento aí de investimentos. Então, as pessoas... acho que o setor de serviços está também respondendo bem, então acho que o comércio vai também demandar crédito. A inadimplência está sob controle. Depois houve um aumento da inadimplência ali na saída da pandemia, né? Quando o Banco Central começou a subir os juros e tal, mas os bancos já conseguiram absorver essa inadimplência. Então, acho que a perspectiva é boa. Tem algumas preocupações mais setoriais, regionais, que tem a ver com questões, por exemplo, de catástrofes climáticas, né? Questões de safra, questão de safra agrícola e tal. Mas eu, no geral, vejo uma perspectiva positiva, ainda que com essa questão do aumento de juros, né? Pelo Banco Central, que tudo mais constante tende a segurar um pouco a demanda de crédito, né? É isso. Eu concordo. Eu acho que o cenário é um cenário favorável. A economia brasileira está crescendo, né? Pouquinho ou não acima do potencial, mas o fato é que está crescendo a taxas um pouco maiores do que nós vimos aí em anos recentes. A demanda para crédito está boa, né? E nós não vemos aí um cenário de uma recessão à frente que poderia reverter esse quadro rapidamente, de uma forma drástica. Outra coisa, a inflação controlada pelo Banco Central não traz o problema da imprevisibilidade. Eu, por exemplo, dirigi Banco do Brasil com inflação de 1% ao dia, ou mais. E aí era um problema, porque você tinha que operar a curto prazo, tinha que casar a sua captação com as operações e girar isso muito rapidamente, que era um desafio importante. Hoje, não, o Banco Central independente, está aí controlando, não deixa a inflação sair de controle, tem uma briga aqui, outra ali, etc. Discussão, mas, no fundo, agora eu acho que isso tende a se acalmar. E a demanda por crédito está positiva. Os bancos brasileiros estão aí operando. Normalmente não vejo risco aí no sistema bancário brasileiro. O sistema bancário brasileiro é relativamente sólido. Por exemplo, na crise de 2008, por exemplo, nós tivemos problemas graves aqui no Brasil, mas trazidos pelas linhas internacionais de crédito, não pelo sistema financeiro brasileiro, que aguentou firme. Então, eu acho que a tendência é favorável e com o Banco Central
colocando um pouco digamos, o pé no freio aí. Evidentemente, no primeiro momento dá uma subida de juros, mas isso tende a cair e com a queda da inflação, com a queda dos juros à frente, nós vamos ver aí um cenário, uma continuidade de um cenário bastante positivo aí para o crédito. Muito obrigada, Henrique Meirelles, Gustavo Loyola. Eu tenho certeza de que essa conversa trouxe insights valiosíssimos à nossa plateia. Muito obrigada por compartilharem suas visões sobre o cenário econômico e também nos ajudar a compreender aí os desafios e as oportunidades que temos pela frente. Quero pedir uma salva de palmas para os nossos convidados. E agradeço a todos vocês pela presença nessa segunda edição do painel Intrabank. Então, aproveitem o coquetel, a nossa noite ainda não terminou. Agradecemos a presença de todos vocês, uma ótima noite e até a próxima.